glória a Deus. Seja bem-vindo você também que está em casa acompanhando nosso culto, amém? Ô gente, hoje eu fiquei muito feliz porque hoje nós passamos de 400 inscritos na nossa página da internet. Glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus, o Evangelho do Senhor, né? Sendo pregado aí aos quatro cantos, amém? Aleluia, que bênção, né? Que bênção, poder pregar o Evangelho e ter tanta gente nos acompanhando aí na internet. Deus abençoe cada um de vocês, onde vocês estiverem. Amém, que o Senhor, né, que o amor do Senhor os alcance também. Aleluia. Abre sua Bíblia lá, solta o endereço para a gente, por favor. Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22. Abra sua Bíblia, você que está em casa também. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, né? Faça o seu culto, né? Como se você estivesse aqui presente, em reverência e santidade, né? A leitura da palavra de Deus também. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Sétima carta à igreja de Laodiceia. Amém? Todo mundo achou? Então vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre esse tema aí com você. Gente morna. Vamos repetir? Gente morna. Você conhece gente morna? Já ouviu falar de gente morna? Já conheceu alguém assim? Alguém que não é nem quente nem frio? Morno no trabalho, morno em casa, morno na família, morno na comunidade, nos relacionamentos, nas amizades. A pessoa é morna, ela é mais ou menos. Você conhece alguém assim? Ela é mais ou menos compromissada. Ela é mais ou menos competente. Ela serve, ela faz, né? Mas ela faz assim de uma maneira mais ou menos. Ela é prestativa, mais ou menos. Gente morna. Gente morna no casamento, por exemplo. Você pergunta, e aí, como é que está o casamento? Ah, está indo. Ruim com ele, pior sem ele. Então, está indo. Gente morna. Gente morna no trabalho. Você pergunta, e aí, como é que está lá no serviço? Está gostando? Está indo. Vamos ver o que vai dar. Gente morna na escola, você pergunta para ela, e aí, está estudando muito? Mais ou menos. Isso aí, vamos ver o que vai dar no final do ano, se vai passar ou não. Vamos ver. Gente morna na amizade. Você já cumprimentou gente morna? Quando você dá a mão para ele para cumprimentar, parece que você está cumprimentando um pedaço de plástico, aqui não tem peso. Já viu a mão de plástico? Ou então ela estende para você um dedinho, parece uma minhoca morta, né? Você segurando aquele trem ali, parece um pedaço de slime, né? As crianças gostam de fazer slime. Parece que você está cumprimentando um slime. É gente morna. E pessoas, né? Gente morna também dentro da igreja. Você conhece algum crente morno? Algum crente mais ou menos? Porque gente morna, ela é assim, ela é apática, ela é sem fervor, ela é sem entusiasmo,
é sempre a mesmice, tanto faz a chuva cair de cima para baixo ou de baixo para cima. E o crente morno é mais ou menos desse tipo também. A gente pode até comparar. Aí alguém pode perguntar, mas existe, pastor, crente morno? Deixa eu falar para você, gente, existe. Talvez você pode até não acreditar, mas existe crente morno. E a prova disso é que quando Jesus escreveu a carta às 7 igrejas da Ásia, ele estava escrevendo para pessoas cristãs. Para pessoas que ele mesmo diz, vocês são mornos, nem quente nem frio, morno. Crente morno. João estava prisioneiro na ilha de Patmos, a mando do imperador Domiciano. Ele foi colocado lá no exílio por causa da palavra, da perseguição. Então João teve uma visão de Jesus glorificado. Jesus aparece para ele e diz assim, escreve às igrejas da Ásia. E saiba, querido, que essas mesmas cartas hoje servem para nós também, amém? Está no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é para crente, amém? É para nós. E Jesus faz uma dura repreensão à igreja de Laodiceia, conforme nós lemos. E essa mesma repreensão serve para nós hoje também. É como se Jesus hoje estivesse dizendo assim, olha, você que é cristão, você que é crente, atenção igreja, né? Porque você não é nem quente nem frio, ou seja, você que é morno, Jesus diz, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Olha que repreensão dura. Aí a gente fica pensando assim, de onde Jesus tirou isso? Mas Jesus usou algo muito conhecido por eles, uma água morna. Uma água morna é algo que todo mundo conhece, mas lá na cidade de Laodiceia principalmente. Jesus usa esse exemplo, esse argumento para dizer que aqueles estados que eles se encontravam, que encontrava a vida deles, né? Jesus disse que era como uma água morna, e aquilo causava repúdio, enjoo em Jesus. Né? Jesus usa uma referência de uma condição geográfica daquela cidade, um problema que eles conheciam muito bem. A cidade de Laodiceia ficava num vale, chamado Vale do Lico. E naquele lugar, lá na Ásia Menor, é onde hoje mais ou menos lá um pedaço do território da Turquia. E lá existiam 3 grandes cidades, Hierápolis, Colosso e Laodiceia. Hierápolis ficava a 8 quilômetros ao norte de Laodiceia. Hierápolis era conhecida pelas suas fontes termais, suas fontes de água quente. E do outro lado do vale, mais a noroeste um pouco, ficava Colosso. Colosso também era conhecida por suas águas terapêuticas, só que eram águas frias. E Laodiceia ficava mais ao sul. Só que Laodiceia era uma cidade muito rica, porém ela tinha um problema, ela não tinha fonte de água. E por ser muito rico, uma cidade muito abastada, o que eles fizeram? Eles construíram aquedutos para trazer a água de Hierápolis até Laodiceia. Só que o que acontecia? A água saía de lá quente. E ao vir pelo caminho, como que a água chegava na cidade? Nem quente, muito menos fresca, ela chegava morna. Você já tomou um copo de água morna? Desce com facilidade? Não desce, aquilo causa enjoo. E Jesus usa esse exemplo muito conhecido naquela cidade, por causa da condição daquela cidade, aquela condição geográfica, por causa dessa condição da água. E Jesus disse, olha, a vida de vocês é como uma água morna que está me causando enjoo, está me causando repúdio. Por isso Jesus, esse exemplo, ele faz isso, né? Essa comparação. Jesus disse para a igreja de Laodiceia, olha, porque vocês não são quentes e nem são frios, né? Mas é porque vocês são morno, eu estou ao ponto de vomitar vocês da minha boca. Por isso Jesus usa essa situação. Jesus disse assim, está causando em mim desconforto, me causando enjoo, eu não estou aguentando mais. Agora é interessante que quando a gente vai ler o restante do texto, nós podemos perceber, comparando com as outras cartas, com as outras 6 cartas, que a igreja de Laodiceia, ela estava num ponto, vamos dizer assim, numa posição muito confortável. E mais, aparentemente até mesmo numa posição melhor que as outras igrejas. Porque, por exemplo, a igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso, ela enfrentava sério problema com falsos mestres, com falsos apóstolos, com o ensino dos nicolaítas, ou seja, práticas, né, de pecaminosas. Mas Jesus não diz que havia isso em Laodiceia. Pelo contrário, Jesus não fala nada a respeito da doutrina deles. A doutrina da igreja estava certa. A doutrina da igreja estava correta. Laodiceia não tinha esse tipo de problema. A igreja de Esmirna, por exemplo, ela enfrentava pobreza material. Mas conforme o texto que nós lemos, a igreja de Laodiceia não. A igreja de Laodiceia se gabava em dizer assim: eu sou rica, eu não tenho falta de nada. Ou seja, Laodiceia ainda estava numa posição mais privilegiada que Éfeso e Esmirna. Comparado com a igreja de Pérgamo, por exemplo, a igreja de Pérgamo sofria de perseguição política, perseguição religiosa, ao ponto de que João escreve que Antipas, a fiel testemunha, fora queimada por causa do evangelho. Antipas foi colocado dentro de um touro de bronze, onde se oferecia sacrifícios, e ele foi jogado vivo ali dentro. Mas a igreja de Laodiceia não havia perseguição alguma, eles desfrutavam de paz, uma posição ainda melhor, mais privilegiada. A igreja de Tiatira, por exemplo, enfrentava problema com heresias, com coisas erradas sendo ensinadas, ao ponto de uma profetisa chamada Jezabel ensinar práticas pecaminosas dentro da igreja, ensinando que a imoralidade era algo normal. Mas em Laodiceia não tinha isso, a doutrina era correta. A igreja de Sardes, por exemplo, enfrentava problemas com imoralidade. Jesus disse: a veste de vocês está contaminada. Mas em Laodiceia não existia nada disso. A posição deles era melhor. Note que Jesus conhecia o problema de cada igreja. Jesus conhecia a fundo a realidade, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Em todas as cartas ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras. Eu conheço como vocês são, o que vocês fazem, como vocês estão. Então ele vai direto ao ponto de Laodiceia, que aparentemente, como nós vimos comparado com as outras igrejas, estava tudo bem. Mas Jesus diz assim: vocês estão numa situação onde vocês não são quente e nem frio. Ou seja, vocês estão sendo crentes mornos. E isso me causa enjoo, isso me causa desgosto de vocês. Porque a igreja era morna, ou seja, ela não era uma coisa nem outra. Aparentemente tudo bem por fora, mas por dentro havia muitos problemas. E esse é o retrato de um crente morno. Por fora, quando você olha por fora, está tudo bem, mas por dentro as coisas andam ruins. Uma olhada superficial num crente morno vai dizer que está tudo bem. Mas por dentro, o crente morno já perdeu, por exemplo, o brilho de ser cristão. O crente morno já perdeu, por exemplo, o entusiasmo com a palavra de Deus. Mas por fora ele parece tudo bem. Um crente morno, ele entra e sai um ano inteiro da igreja do mesmo jeito, na mesma mesmice. Vazio do mesmo jeito. Mas por fora ele está tudo bem. A mesma, vamos dizer assim, mesmice espiritual. O crente morno, ele não cresce, ele não se desenvolve, ele não tem mais fervor, mas por fora está tudo bem. Um crente morno não tem mais sede da palavra, ele não tem mais prazer de orar, de falar com Deus. Orar ou não orar, na vida dele não faz mais diferença. Ele não possui, ele possui às vezes pouco ou nenhum interesse por Deus. A verdade, o único interesse que um crente morno tem é de saber quando Deus vai atender ele. Ele vem para a igreja porque ele precisa que Deus atenda ele. Senhor, quando que o Senhor vai me atender? É para logo? Eu estou precisando disso hoje. É um crente morno, é assim que um crente morno pensa, é assim que um crente morno age. Um crente morno, ele não tem, ele age assim porque ele tem interesse de ser servido, mas para servir, isso nem passa na cabeça dele. Um crente morno, por exemplo, ele não tem mais interesse de conhecer Deus, de ter relacionamento profundo com Ele. Todo o contato que ele tem com Deus é superficial, como se fosse por obrigação. Mas quando você olha um crente morno por fora, está tudo bem. Como a igreja de Laodiceia, aparentemente rica,
poderosa, sem problema de doutrina, sem perseguição política, sem falsos ensinos, sem falsas profetisas. Mas Jesus disse assim: vocês não são nenhuma coisa nem outra. É morno. O crente morno não tem mais entusiasmo, mas ele também não largou de mão. Não é uma coisa nem outra, ele não está nem fora da igreja, nem dentro da igreja 100%, ele é mais ou menos. É como uma pessoa morna, né? Um mais ou menos. O maior problema do crente morno é que ele aparenta uma coisa por fora e ele vive outra completamente diferente por dentro dele. E Jesus disse que esse comportamento ele não suporta, ao ponto de querer rejeitar essas pessoas. E é interessante que o próprio Senhor Jesus diz assim: é melhor, eu prefiro que vocês sejam frios do que morno. Olha que coisa. É como se Jesus dissesse assim: eu prefiro que vocês não tenham um comportamento de cristão do que ter uma vida de aparência. Já pensou? Jesus prefere que não tenha compromisso com Ele do que ter compromisso e viver uma vida de engano. Crente que anda tentando maquiar o relacionamento com Deus é um crente morno. Anota aí, querido, para você não se esquecer, né? Crente morno para Jesus não serve. Não serve. Ou tem que ser uma coisa, ou tem que ser outra. Não adianta querer parecer uma coisa, porque Jesus conhece cada um de nós. Não adianta querer maquiar a relação, porque isso não engana Deus. É engraçado porque o mesmo crente morno, ele ora e diz assim: Senhor, Tu és todo poderoso. Mas ao mesmo tempo ele tenta enganar Deus. Ele vem para a igreja, por exemplo, doido para o culto acabar. Eu acho que ele pensa que Deus é bobo. Estou aguentando essa palavra, estou aguentando esse louvor, estou aguentando essa escola. Doido para ir embora. Mas aparentemente está tudo bem. Alguém aqui já experimentou beber uma Coca-Cola morna? Um café morno? É horrível, não é? Uma água morna. Tenho certeza que se você que não experimentou ainda, experimente, faça o teste. Eu tenho certeza que você não vai gostar. Mas sabe, querido, muitas vezes é isso, a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Muitos de nós já nos tornamos uma Coca-Cola morna, intragável. E a gente acha que Deus é obrigado a engolir qualquer coisa que a gente faça. Nós nos tornamos um crente morno, intragável, uma coisa insuportável, mas nós queremos que Deus nos engula. Uma vida desleixada espiritualmente falando, e acham que Deus está satisfeito de receber aquilo. Só falta dizer assim: ó, para Deus está bom, desse jeito, qualquer jeito está bom. Querido, nós precisamos ter a consciência de que quando nós vamos fazer uma coisa para Deus, tem que ser o melhor e não o meio termo. Não a meia boca, não o morno. Se é que eu posso usar essa expressão. Porque Jesus está declarando na palavra dele que Jesus não suporta isso. Se eu vou pregar, se eu vou subir para pregar, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que estudar, eu tenho que preparar, eu tenho que me consagrar. Não fazer de qualquer jeito, não fazer o morno, fazer o que é correto. Se eu me proponho a vir aqui cantar, a vir aqui tocar, eu tenho que fazer o melhor para Deus. Eu preciso ensaiar, eu preciso treinar, eu preciso preparar a minha voz, eu preciso me consagrar. Quem está aqui em cima passa do espírito que tem para frente. Isso é sério. Quando eu me proponho a dar uma aula na salinha, ou na EBD, ou nos juniores lá em cima, ou nos adolescentes, seja onde for, eu preciso me preparar, me consagrar, preparar de fato um estudo baseado na palavra, não um estudo de qualquer jeito, algo excelente. Ensino, querido, aprenda uma coisa, ensino na igreja é coisa muito séria. A Bíblia diz que quem ensina coisa errada vai sofrer sérias consequências. É por isso que nós zelamos tanto por ensino correto aqui, nós não chamamos qualquer um para ensinar. Pastor Joel, ele é zeloso nesse ponto, porque ele sabe, e nós temos essa plena consciência, ensinar coisas erradas sofre severas consequências. Não é chegar aqui e falar, eu vou fazer e ensinar de qualquer jeito, ensinar qualquer coisa, vai ter problemas. Às vezes nós não permitimos que alguém ensine algo porque nós estamos querendo livrar vocês de sofrer uma consequência.
Não podemos chegar aqui e fazer de qualquer jeito, meio termo, né, meia boca, e achar que Deus está engolindo tudo aquilo, enganando a Deus. Parece que muitos crentes, eles esqueceram que um dia eles vão chegar para Deus para prestar contas. Tem gente que parece que esqueceu de tudo isso. Ainda que a gente entenda que nós vamos não passar pelo juízo, mas pelo tribunal de Cristo, a fim de recebermos galardão e não sermos julgados quanto à salvação, porque a salvação é em Jesus, amém? Mas, sabe, querido, nós vamos nos apresentar diante de Deus e Deus vai perguntar para nós assim: o que é que você fez lá para mim? E depois a próxima pergunta vai ser assim: e como você fez? Fez da maneira correta? Estava certo do jeito que você fez? Era o seu melhor ou podia ter sido mais? Parece que a gente esquece dessas coisas. Ah, para Deus vou fazer de qualquer jeito. Isso é sério, querido, isso é sério, nós precisamos ter consciência dessas coisas. Sabe como é que um crente morno age? Um crente morno, quando faz alguma coisa para Deus, ele faz sem capricho nenhum. Ele faz de qualquer jeito. É assim que um crente morno faz. Nós precisamos, né, sinceridade. Tudo aquilo que a gente tem feito para Deus tem sido o nosso melhor? Ou nós temos sido, né, de maneira como um crente morno, fazendo meia boca, meio termo? Para aqueles que não têm feito quase nada, que não têm atuado em quase nada, será que não está na hora de começar a aquecer, a fazer, sair dessa mesmice, dessa mornidão espiritual? Quem está fazendo, se esmere em fazer. Quem não está fazendo, comece a fazer. Saia dessa mesmice, dessa mornidão. Como anda nosso amor pelo próximo? Quente, frio ou morno? Esse é o termômetro do crente. O crente morno pensa assim: fulano, você está com problema? Ok. Mas não me avisa não me manda mensagem não, resolve seus problemas por aí, não me incomoda com essas coisas não. É assim que o crente morno pensa. Ele bota lá, ele pega o zap, fulano está com problema, ele bota uma mãozinha lá para orar e não ora nada. É assim que um crente morno age. Fulano, você quer morrer? Morre, mas morre longe de mim, para não me dar problema, para me dar dor de cabeça. O crente morno, ele é egoísta demais para se preocupar com o próximo. O crente morno, ele tem 0% de interesse na dor do próximo. Ele usa dos seus próprios problemas como desculpa para não ter que ajudar ninguém. Querido, anota aí, um crente morno nunca vai conseguir agradar a Deus. Um crente morno nunca vai conseguir agradar a Deus. E mais ainda, querido, quando nós vemos a carta à igreja de Laodiceia, cheia de crentes mornos, Jesus disse a eles que iria castigá-los se eles não abandonassem essa relação fria, essa atitude fria em relação a Ele. Olha o verso 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Às vezes a gente ouve essa expressão muito usada para casais, né? E essa expressão me veio à cabeça, né? Está na hora de esquentar a relação. Já ouviu falar isso? Está na hora de esquentar a relação, e está mesmo. Está na hora de nós esquentarmos mais e mais a nossa relação com Deus. Está na hora de abandonar o morno e começar a ser mais fervoroso. Porque mornidão espiritual tem provocado a rejeição de Deus. Está na hora de deixar de ser um crente mais ou menos e virar um cristão de verdade. Não só de palavras, não só do lado de fora, mas por dentro também. Tem muitos crentes, né, que infelizmente se gabando como a igreja de Laodiceia, que tinha a igreja de Laodiceia, ela tinha uma ótima opinião sobre ela mesma. Nós somos ricos, nós não temos falta de nada, nós somos isso, nós somos aquilo, se gabando. Mas a verdade é que a palavra revela que eles tinham deixado Jesus do lado de fora da igreja. Tem muito crente que infelizmente deixou Jesus de fora das suas vidas e anda se gabando, aparentando aquilo que não é de verdade. Tem muito crente dizendo que caminha com Cristo, quando na verdade a presença de Jesus na vida deles é só da boca para fora. Eu sou crente, só isso. Crente morno. O crente morno, infelizmente, ele sente uma relação de indiferença com a igreja. Tanto faz ir, tanto faz não ir. Tanto faz servir, tanto faz não servir. Tanto faz estar escalado, tanto faz não estar escalado.
uma relação de indiferença com a igreja, uma relação de indiferença com a presença de Deus. Tanto faz ter comunhão com Deus ou não, tanto faz orar ou não, tanto faz ouvir a voz de Deus ou não, ser guiado por Deus ou não. O crente morno tem uma relação de indiferença com a palavra de Deus, tanto faz ler ou não, leia um dia, passa 3, 4 dias sem ler. É um crente morno, é indiferente aquilo para ele. Não sente falta da leitura. O crente morno tem uma relação de indiferença com o próximo. Tanto faz ajudar ou não ajudar, tem campanha, não ajuda, não estou nem aí, tem um celeiro, não participa. Ele é indiferente, ele é um crente morno. Aquilo tanto faz para ele, ele quer ser ajudado, mas quando é para ajudar, não. Querido, se alguma dessas atitudes, forem encontradas em nós, nós precisamos urgentemente mudar a nossa relação com Deus. Eu volto a repetir, crente morno não serve e não agrada a Deus. E eu vou repetir aquilo que eu disse lá no início da mensagem. Ser compromissado com Deus mais ou menos não agrada a Deus, porque é morno. Servir a Deus de qualquer maneira, de mais ou menos, não agrada a Deus, porque é morno. Fazer as coisas para Deus mais ou menos não agrada a Deus, porque está sendo morno. E Jesus conhece as nossas obras. Não adianta a gente tentar enganar Ele. Ele diz para cada igreja qual situação que cada igreja está. Vocês estão. A Verônica citou aqui na hora do louvor, a igreja de Éfeso. Olha, vocês abandonaram. Eu sei das suas obras, eu sei que vocês trabalham, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus conhece cada um de nós. Não adianta a gente querer parecer uma coisa, porque nós não estamos enganando Ele. E Ele está dizendo: o comportamento de quem está tentando me enganar me enjoa. Eu estou ao ponto de rejeitar essas pessoas. É para a gente decidir andar com Jesus de verdade. E olha o que acontece, para todo aquele que anda de Jesus com verdade, tem promessa. Olha o que diz o verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, Jesus está dizendo. Se você vencer, se você for fiel, você vai se assentar comigo no meu trono, do mesmo jeito que eu venci e eu me assentei no trono do meu Pai. Quer promessa melhor que essa? Quer prêmio melhor do que esse? Se assentar com Jesus ao lado dele, no trono dele? Eu não posso ver uma recompensa maior do que essa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus alerta e diz que crente morno não vai receber esse tipo de prêmio. É verdade. Não é invenção da minha cabeça, é a palavra de Deus que está dizendo. É hora de mudança, é hora de fazer o melhor para Deus, é hora de agir. É hora de esquentar a relação. Vida cristã não é ter riquezas como Laodiceia se gabava. Os crentes de Laodiceia se gabavam, Tem muito crente se perdendo aí por causa do amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, você pode ser rico quanto você for. O problema é o amor ao dinheiro. Vida cristã, querida, é lealdade a Cristo, é compromisso com a aliança. Isso é vida cristã. Aleluia. Existe uma frase assim que diz, para a gente, já estou terminando, mas existe uma frase que diz assim: o problema do morno é que ele olha para o frio e acha que é quente. Olha que coisa. Em vez dele comparar a vida dele com quem é quente, não, ele olha para o frio. Eu estou bem demais, porque fulano está desse jeito, eu estou assim, está tranquilo. Só que ele coloca o olho no lugar errado, ele faz a comparação errada. Querido, você e eu sabemos em que situação cada um se encontra. Eu não preciso dizer para você como é a sua relação com Deus, porque você mais do que ninguém sabe. Você não precisa dizer para mim como é a minha relação com Deus, porque eu, mais do que ninguém, sei o que eu preciso melhorar. Sei aonde eu estou morno e eu preciso me aquecer. Sei aonde eu estou falhando e eu preciso me consertar. E é isso que nós precisamos fazer. Porque Jesus nos conhece por inteiro. Jesus não vê só a casquinha do lado de fora, não. Jesus é especialista em enxergar por dentro. Aleluia. Ele conhece cada cantinho. Então não adianta querer ser mais ou menos e achar que está agradando a Deus, porque não está. Amém? Então, querido, a palavra de Deus hoje nos traz um alerta. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus falando para mim e para você. Como eu já aprendi estudando essa palavra. A palavra de Deus está fazendo um alerta para nós. Jesus está nos alertando hoje. E nós precisamos ser rápidos em corrigir
tudo aquilo que tem nos esfriado espiritualmente, né? E que muitas vezes tem nos colocado numa posição de mornidão espiritual, né? Que não está de forma alguma agradando a Deus. Sejamos rápidos, querido. Como a própria Verônica disse aqui, o tempo está terminando. O encontro está marcado. Muito em breve nós vamos estar face a face com o Senhor, querido. E nós precisamos corrigir a nossa vida. Tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa relação com Deus, nós precisamos, né, consertar de uma vez por todas, para que possamos encontrar o Senhor santos e irrepreensíveis, conforme a palavra de Deus nos orienta, né, para que estejamos preparados para nos encontrarmos com Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, como eu fui abençoado, né, impactado por ela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, vamos orar para nós encerrarmos então. Pai, muito obrigado a Deus, pelo privilégio de mais uma vez poder compartilhar a Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor nos ama, ao ponto de nos corrigir, ao ponto de querermos, né, que nós, né, possamos refazer as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que possamos estar cada vez mais e mais perto do Senhor. Muito obrigado porque temos a Tua palavra como direção e guia para as nossas vidas, ó Pai. E que ela encontre em nossos corações, né, um terreno fértil, que ela venha produzir bons frutos, ó Pai. Obrigado pela presença de cada um aqui nessa noite, aqueles que estão em casa nos acompanhando também, que o Teu amor e a Tua palavra os alcance. Dai-nos um restante de noite guardados e protegidos pelo Senhor, nos leve em paz às nossas casas. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá em paz.